Muita gente acredita que a ansiedade se resume ao desconforto físico, como tensão muscular, aperto no peito, coração acelerado, mas na verdade ela pode estar tomando conta da sua vida de uma maneira mais sutil através de pensamentos e comportamentos que você nem percebe. E é justamente isso que alimenta os sintomas. No vídeo de hoje eu separei 5 comportamentos que deixam claro que a ansiedade influencia a sua vida, mesmo nos momentos que você acha que está tudo bem. E o terceiro, inclusive, é algo que quase todos os ansiosos fazem sem perceber. Então fica comigo até o final, porque isso vai transformar a maneira como você percebe sua ansiedade e o impacto que ela tem no seu dia a dia. Olá, meu nome é Cláudia Assis, eu sou psicóloga e terapeuta integrativa e o nosso primeiro comportamento é a autoexigência severa. É uma pessoa que desenvolveu um padrão de exigência rigoroso para si e para os outros. Ela tem dentro de si uma voz acusatória e julgadora, que está sempre apontando as suas falhas, que precisa fazer mais, que precisa estudar mais. É como se fez 98% de maravilhoso, mas os 2% teve algum erro, teve alguma falha. Todo o foco, a mente, ela vai ruminando todas as falhas, tudo que aquela pessoa precisava ter visto e não viu, e isso fica ruminando na sua mente. Essas vozes que são julgadoras e acusatórias, quando nós vamos ver na vida dessa pessoa, geralmente foi uma criança que viveu muitas críticas, muita comparação, ela foi punida, ela foi castigada. E essas pessoas, que podem ser os pais, cuidadores, professores, pessoas significativas, essas vozes ficaram internalizadas que hoje, como adulta, ela faz a mesma coisa consigo mesma sem perceber. Então é uma pessoa que tem uma tendência a se culpar. É como se ela tivesse construído ali um padrão inconsciente de uma autopunição. E muitas vezes são pessoas na fase adulta que não crescem financeiramente, que têm dificuldade de ter relacionamentos saudáveis, que têm dificuldade em relaxar, em poder aproveitar os momentos, porque é uma pessoa muito rígida consigo mesma. Porque no fundo há um registro de um não merecimento. E por trás de toda essa autoexigência severa, existe um combustível que é o medo de não ser boa o suficiente, que é o nosso segundo comportamento. É uma pessoa que nunca se sente à altura para realizar algo. Ela estrutura, ela pensa, mas na hora de agir, trava, não consegue ir. E por trás desse comportamento existem duas feridas, a ferida da rejeição e do abandono. Então, quando a criança ela se sente rejeitada ou abandonada, ela acredita que o problema está nela, que ela não tem valor. E quando adulta, isso vai trazendo marcas profundas na autoestima, porque gera ali um sentimento de que não é boa o suficiente, que não é merecedora, que existe algo de errado comigo. E muitas vezes ela só foi aceita e amada pelo seu próprio desempenho. E a mente condicionou, aprendeu ali que o valor pessoal está condicionado ao quanto você acerta, entrega ou realiza. E isso vai gerar muita ansiedade quando você percebe que falhou, quando você percebe que você não foi reconhecida, muitas vezes pelo outro, porque quando você ainda tem essa ferida aberta, você busca no externo aprovação, reconhecimento.
uma necessidade de que o outro ele possa dizer o quanto que você tem valor, porque no fundo você não reconhece esse valor interno em você. E o nosso terceiro comportamento é o medo de perder o controle. Uma pessoa ansiosa tem muita dificuldade de lidar com o incerto, porque o incerto é desconhecido e gera insegurança. E para compensar, é uma pessoa que tenta sempre fazer planos, cenários para evitar riscos. Porque existe ali esse medo, ele vai surgir pela necessidade de uma previsibilidade e uma segurança. Só que essa tentativa de tentar controlar tudo e todos gera ainda mais ansiedade, porque a vida não tem como ter uma previsibilidade. E aí é uma pessoa que não tem flexibilidade, uma pessoa muito rígida e rouba justamente essa espontaneidade de poder reorganizar, mudar a rota e fazer um novo planejamento. Mas uma pessoa que tem ansiedade, ela precisa ter uma lista, algo muito organizado, muito bem detalhado, para que ela se sinta nas rédeas da situação. Então, ela tenta ali antecipar tudo, ela tenta prever os passos, e isso vai gerando cada vez mais um desgaste emocional, mental, vem gerando muita ansiedade. E quando algo realmente sai do planejado, ela se sente muitas vezes desamparada, gera crises de ansiedade e muitas vezes desestabiliza e perde completamente o seu dia. E o corpo também ele vai sentindo uma irritação, uma raiva, uma angústia, porque algo saiu do planejado. Principalmente se alguém mudou o horário em cima da hora, quando houve ali uma situação e a pessoa ali se sentiu incerta. Então há um tempo para essa pessoa se reorganizar, mas o corpo ele já reage porque se sente ali inseguro. Há uma situação que é incerta e não sabe ali como lidar com essa situação. E o nosso quarto comportamento é o hiperfoco em detalhes. Algumas pessoas têm uma tendência de se fixar em alguns detalhes aparentemente pequenos, mas que geram muita ansiedade. Como, por exemplo, uma palavra dita de um jeito específico, uma expressão facial diferente, uma palavra fora do contexto, um gesto inesperado. Então a pessoa, ela fica ruminando, tentando entender, interpretar qual foi o sentido oculto desse comportamento que ela observou daquela outra pessoa. E isso gera um desgaste mental, desgaste emocional e muita ansiedade. Muitas vezes há uma perturbação do sono porque a pessoa fica tentando entender o que é que foi ali, o que aconteceu naquele comportamento, né, que foram fora do contexto, alguma expressão que aquela pessoa trouxe e ela não conseguiu entender. E aí fica ruminando tudo, fica um looping, né, na mente ali trazendo todas aquelas informações. E Susan Davey fala que a nossa mente cria ganchos emocionais. Só que esses ganchos emocionais, ele traz algo muito mais profundo por trás, porque há um medo de uma insegurança, de não ser aprovado, de ser rejeitado. Então, muitas vezes, o olhar, a observação que muitas pessoas fazem refletem as feridas que ainda estão abertas. E aí esse olhar, ele passa a ser negativo e constrói alguns cenários catastróficos porque existe uma informação que eu tenho ainda guardado dentro de mim. E aí me geram medos, surgem em mim situações que eu vivi antes. E aí esse comportamento instala em mim algo que eu vivi do meu passado. E isso vai gerar muita ansiedade. E o nosso quinto comportamento é a dificuldade em ficar sozinha com os próprios pensamentos. Para muitos ansiosos, o silêncio é insuportável, porque ele dá espaço
para os pensamentos negativos, para os cenários catastróficos. Então é muito comum que as pessoas queiram fazer algumas distrações, ligar a televisão, ouvir uma música, meditar, trabalhar demais. E muitas vezes se trabalhar demais traz um discurso que é: eu preciso ocupar minha mente. Só que ocupar a mente de uma mente que já está sobrecarregada, isso não ajuda. Então é como a mente ela tivesse ali como rádio ligado constantemente e a pessoa ela tenta fugir desse desconforto. Mas na prática isso não resolve, porque a ansiedade ela vai ficando cada vez mais presente. E quando você não resolve, o incômodo que causa esse desconforto, ele vai permanecer cada vez mais gerando a ansiedade. E aqui cabe o conceito da saúde mental. A saúde mental não é ausência de doença. Ela é, acima de tudo, a qualidade da relação que você estabelece com o seu mundo interno, com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos e a forma como você enxerga a si mesma. E essa relação ela vai influenciar na forma como você conduz a sua vida, com a sua rotina, com o seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, com as suas finanças, com os seus relacionamentos amorosos. Então, tudo que acontece internamente influencia no seu externo. Então, cuidar da saúde mental é cuidar da base que sustenta todas as áreas da sua vida. Por isso a importância de entender e se questionar: como é que está a qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos? Como é que está a relação comigo mesma? Porque isso vai trazer indicativos se essa ansiedade ela estar presente em você e aí você poder cuidar da sua saúde emocional e cuidar também da sua saúde mental e energética. Então, se você gostou desse vídeo, vou deixar aqui mais conteúdos. Já curte, compartilha com as pessoas e desejo aqui um grande abraço e até o próximo vídeo.